meus queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma questão do IME de 2012. Nós estamos na questão 8. Para você que já assistiu aí as outras 7 questões, curtiu, gostou das resoluções, então não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar os vídeos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Galera, a próxima questão é bem interessante. Uma mistura de conteúdos de física. Então, bora lá detonar essa questão. O que nós temos? Nós temos aqui um trilho, ok? Nesse trilho nós temos uma lente. Essa lente está presa a 2 molas aqui, ok? Essa lente ainda tem um segundo desenho auxiliar que a gente vai desenhar apenas para resolver a letra C, para não ocupar muito espaço aqui, ok? E passa um circuito elétrico, então ele pode receber corrente elétrica aqui nessa lente. E todo o trilho está sujeito a um campo magnético B com esse sentido. Beleza? Ok. Aí nós temos um objeto luminoso e uma tela de projeção. Então, antes do circuito elétrico ser ligado, antes de passar a corrente elétrica, eu tenho esse objeto luminoso, ele projeta uma imagem aqui na minha tela de projeção e o tamanho dessa imagem, segundo o meu problema, é L1. Ok? E após acionar a corrente elétrica aqui, vai acontecer alguma coisa aqui com esse cara, a lente vai se mover e eu projeto uma outra imagem. Uma imagem de tamanho L2, ok? De forma que o problema diz para mim que L2 é maior do que L1. Muito bem. Para que o tamanho da imagem na segunda situação seja maior do que o tamanho da imagem na primeira situação, a lente tem que se aproximar do objeto. Quanto mais próximo a lente estiver do objeto, maior será a imagem formada. Concordam? Muito bem. Isso significa que vai passar uma corrente elétrica nesse sentido, o campo magnético está entrando e a lente é forçada para a esquerda. Uma força magnética puxa a lente para a esquerda, fazendo ela se aproximar do objeto luminoso, aumentando a imagem. Ok? Fechou? Bom, as grandezas que ele me deu. Ele me dá o campo magnético B, ele me dá a constante da mola K, ele me dá o foco da lente F, ele me dá o tamanho das hastes que prendem a lente A e ele me dá a resistência elétrica das hastes aqui, que são 2. Ok? No desenho auxiliar para a letra C vai ficar bem claro isso aí. Na letra A, ele está pedindo o tamanho do objeto. Qual é o tamanho do objeto? Em função dos parâmetros dados. Ok? Vamos lá então. Para a primeira situação, a gente não precisa fazer análise magnética. Nós só precisamos disso aqui e das equações de lentes. Ok? Primeira equação que nós vamos usar é a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou equação dos pontos conjugados. Beleza? Tiramos o mínimo entre P e P', que vai ser um produto, certo? Aí eu divido, botei isso aqui, 1 sobre F igual a P vezes P', de baixo divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, nós vamos ter aqui um P' mais P. Invertendo, eu tenho que o foco é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Beleza? Até aí, nenhuma novidade, nada de difícil, né? Muito bem. Qual que é o detalhe do problema? Nós vamos pegar essa distância aqui, ó, e vamos chamar essa distância de x. Quem que é essa distância x? Essa distância x é o meu P, distância do objeto até a lente, mais o P', distância da imagem até a lente, ok? Então, meu x, ele é igual a P mais P'. Isso significa que eu posso substituir aqui, ó, em um lugar de um deles, eu posso colocar um em função do outro. Por exemplo, eu posso colocar o P' em função do P. Quem será o P'? P' será x menos P. Então, eu vou ter o quê? Ó, P, que multiplica x menos P, sobre P mais x menos P. Ok? Tranquilo? O que isso me dá? Isso me dá o seguinte, F é igual a Px menos P quadrado sobre P positivo
P negativo. Corta os P's, um X. Beleza? Muito bem. Como eu inseri essa grandeza X, essa grandeza não tem nada a ver com o exercício, eu vou sumir com essa grandeza e vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, eu vou sumir com essa grandeza que eu acabei de inserir, que é a grandeza X. Ok? Vamos isolar X na minha situação aqui. Tá certo? Muito bem. O que acontece aqui, galera? Acontece o seguinte, ó. F é igual a P, Px dividido por X sobra P, menos P quadrado sobre X. Certo? Manda esse cara para lá, ele é positivo, vai passar negativo. Certo? Ele é negativo, vai passar positivo. Então, eu vou ter um P quadrado sobre X igual a P menos F. Certo? Ok? Vou inverter os dois lados. Ó. Vou inverter aqui e vou inverter aqui. Então, eu vou ter um X sobre P quadrado e eu vou ter 1 sobre P menos X. E, por último, passo P quadrado multiplicando. X igual a P quadrado sobre P menos X. Ou, desculpa, isso aqui não é X, né? Isso aqui é F. F. E isso aqui é F. Certo? É F, né? Olha só. Quando nós colocamos esse cara aqui, ó, passamos para lá, o F vem para cá. Então, P menos F. Maravilha. Galera, isso aqui é um resultado muito importante que nós vamos utilizar. Percebam, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação antes da corrente elétrica passar, que é o P, e eu vou chamar isso de P1. Então, eu tenho aqui, ó, P1 e P1. Mas, quando eu tiver a corrente elétrica passando, o meu P vai mudar, vai alterar, porque a lente vai se aproximar do objeto. Então, eu mudo. E eu vou ter o quê? Só que X não se altera. X continua a mesma coisa. E o foco da lente também não foi alterado. Então, o foco da lente continua o mesmo. De modo que eu tenho X igual ao P2 quadrado sobre P2 menos F. Beleza? É o mesmo X. X é o comprimento do trilho que não foi alterado. Daqui, galera, nós podemos fazer essa igualdade aqui, ó, um com o outro. Já que eu estou tratando tudo de X, que é o comprimento do trilho, então eu posso dizer o seguinte, isso igual a isso, ok? Logo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um P1 quadrado sobre P1 menos F, posição do objeto na primeira situação, é igual a P2 quadrado sobre P2 menos F, da segunda situação, certo? E aí, eu posso isolar o foco da lente em função dos dois parâmetros, das duas coisas que são alteradas na situação, da posição do objeto em função da lente. E uma coisa que é constante, que é o foco, ok? Isso vai ser importante para resolvermos o problema. Lembrando que ele quer na letra A, o tamanho do objeto. Ok? Então, vamos isolar aqui o meu foco. Multiplico isso cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter o seguinte. P2 quadrado, que multiplica P1 menos F, é igual a P1 quadrado, que multiplica P2 menos F. Certo? Então, esse aí é o meu foco. Ok? Vou abrir essa multiplicação para deixar tudo que tem F de um lado só. Então, ó, eu vou ter P2 quadrado e um F aqui, com sinal de menos. E um P1 quadrado vezes F também com sinal de menos. Esse cara eu vou passar para cá. Então, eu vou ter um P1 quadrado F menos P2 quadrado F. Isso ficou desse lado, ok? Do outro lado, sobram os outros dois. Quem são os outros dois? P1 quadrado P2, P1 quadrado P2, e desse lado aqui eu vou ter P2 quadrado P1 negativo, menos P2 quadrado P1. Ok? Beleza.
coloco foco em evidência, P1 quadrado menos P2 quadrado igual. Do outro lado ali, eu poderia colocar qualquer um em evidência ali também, né? Por enquanto eu não vou colocar em evidência. Vou deixar assim, daqui a pouco a gente trabalha com ele aí. P1 quadrado P2 menos P2 quadrado P1. Então, meu foco, o foco da lente, em função dos parâmetros que são alterados no exercício, o foco da lente será o quê? Olha só, eu tenho P1 e P2 nos dois. Então, eu posso deixar assim, ó, P1 vezes P2, que multiplica o quê? Quando eu tirar P1 vezes P2 desse lado aqui, sobra só o P1, que está ao quadrado. Menos, quando eu tirar o P1 e P2 daqui, sobra só o P2, que está ao quadrado. Ok? Sobre esse cara aqui, ó, P1 quadrado menos P2 quadrado. Isso aqui, galera, o que é? Nós temos aqui um polinômio, ok? Então, nós podemos decompor esse polinômio aqui, que vai ser um P1 menos P2, que multiplica um P1 mais P2, certo? Colocando em sua forma fatorada. E aí eu tenho um P1 menos P2 em cima e um P1 menos P2 embaixo. Olha que maravilha. Então, nós podemos cortar aqui, ó, simplificar esse cara. E aí eu achei o foco da minha lente. Isso ainda não responde a letra A, mas eu tenho o foco da minha lente, ok? Quem será o foco da minha lente? P1, P2 sobre P1 mais P2. Esses parâmetros aqui, eles são variáveis. Esse parâmetro aqui, ele é constante. Então, independente de onde pare, ok? O foco da lente sempre será dado por isso aqui, já que o meu x é constante. Certo? Resultado muito importante, então, para a gente continuar o exercício. Muito bem, vamos lá. Vamos adiante. Podemos apagar essa parte aqui de azul. Essa parte já nos serviu. Foi muito importante para encontrar aí o foco da lente. Ok? E agora nós podemos continuar o exercício. Muito bem, galera. O que a gente vai fazer agora para continuar o exercício? Olha só, eu vou usar a equação do aumento aqui. Aumento é igual a F sobre F menos P. E ainda eu tenho que o aumento, ele é igual ao quê? Eu tenho duas equações para aumento. Eu tenho isso e eu tenho que equação, aumento, I sobre O, certo? Segunda situação dada no meu problema, o tamanho da imagem é L1 e L2, certo? Então, eu posso trocar aqui o meu I por L1 na primeira situação e o meu I por L2 na segunda situação. Então, eu posso escrever o aumento da seguinte maneira. L1 sobre tamanho do objeto. O tamanho do objeto é fixo, isso aqui é um aumento. Só que o detalhe, galera, é que eu tenho uma imagem real. Se é uma imagem real, significa que o aumento ele é negativo, ok? Aumento negativo. A imagem vai ser invertida, ok? Não é pelo fato dela ser real, mas porque ela vai ser invertida, então eu tenho um aumento negativo. Beleza? Isso igual a... O que é meu F? Meu F é esse trambolho aqui, ó. Então vamos colocar esse trambolho ali. P1... P2 sobre P1 mais P2. Ok? E aí, eu vou ter aqui, ó, embaixo um F menos P. Então, eu vou ter embaixo um F menos P. Repete o F de novo. P1, P2 sobre P1 mais P2 menos... No caso, já que eu estou falando de P1, né? Então, P1 aqui. Beleza? Muito bem, galera. Isso aqui é uma divisão de fração. Mas para que eu faça a regra da divisão de fração, primeiro eu tenho que resolver essa fração de baixo aqui, certo? Elas têm que ter o mesmo denominador para eu poder fazer aquela regra da inversão, certo? Mas então vamos fazer o MMC desses carinhos aqui, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo por P1 mais P2. Então, P1 mais P2 sobre
P1 mais P2. Certo? Maravilha. O que eu tenho agora? L1 sobre O vai ser igual ao quê? Conserva a primeira, P1, P2, sobre P1 mais P2, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que vai ser o inverso da segunda? Ó, P1, P2, que é o fator comum aqui para os dois, vai para cima, então P1 mais P2, vou colocar em parênteses para a gente não se perder, e esse cara todo aqui, né? Quem que é esse cara todo aqui? P1, P2 menos P1, que multiplica P1 mais P2. Certo? Ok? Maravilha. Vamos fazer ali as simplificações. P1 mais P2, P1 mais P2. Posso cortar, certo? E galera, quem que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho P1, P1, P1. Eu tenho P1 para todo mundo, né? Então, ó, posso cortar P1 com P1 com P1. Certo? O que que sobra, galera? Sobra o seguinte, ó. L1 sobre O vai ser igual a, sobrou em cima aqui, um P2 sobre, embaixo quem que sobrou? P2 menos, o que está dentro do parênteses aqui, P1 mais P2. Galera, menos, com mais dá menos, P2 positivo com P2 negativo. Então, esse P2 corta com esse P2 e sobra apenas P1. Maravilha? Então, sobra apenas um P1. Não posso esquecer do sinal de menos, né? Sinal de menos aqui. Beleza? Ok? Muito bem. Então, eu tenho essa relação. O que a gente tem que fazer? Isso aqui foi para a primeira situação. Agora eu tenho que fazer isso para a segunda situação. Poxa, professor, vou ter que repetir esse cálculo aqui todo de novo para a segunda situação? Necas, não precisa. Galera, percebam, eu estou falando de L1. Deu P2 sobre P1. Se eu falar de L2, vai inverter. A gente vai inverter todo mundo aqui, ó. Certo? Onde tem P1 vai ser P2, onde tem P2 vai ser P1 e vai ficar invertido. Então a gente pode chegar aqui direto no resultado, ó, sem ter que fazer tudo isso de novo. Nós podemos chegar no seguinte resultado. L2 sobre O é igual a P1 sobre P2. Certo? E nós temos esse resultado aí, ó, os dois resultados para as duas situações. Ok? Acabou, professor? Não. Nós não encontramos o tamanho do objeto ainda. Nós precisamos encontrar o tamanho do objeto. Vamos apagar esse lado aqui para a gente terminar o exercício. Agora está fácil. Galera, não se desanimem, ok? Estamos chegando aí no final da letra A. Olha lá, galera. Eu tenho duas igualdades aqui, ó. Menos L1 sobre O, P2 sobre P1. Menos L2 sobre O, P1 sobre P2. O que eu vou fazer? Eu vou inverter um dos lados para poder eu ter a mesma coisa na igualdade. Por exemplo, se eu inverter essa aqui, ó, inverte um lado, inverte o outro, eu vou ter P2 sobre P1. Aqui eu também tenho P2 sobre P1. Então, se eu inverter a minha primeira ali, ó, ou a segunda, tanto faz. Se eu inverter a minha segunda aqui, O sobre L2 com sinal de menos, certo? É igual a P2 sobre P1. Mas aqui também é P2 sobre P1. O que eu estou dizendo? Nessa igualdade, menos L1 sobre O, e nessa igualdade, menos O sobre L2. Ou seja, o lado esquerdo igual ao lado esquerdo, já que o lado direito é igual ao lado direito, certo? Então, menos O sobre L2 é igual a menos L1 sobre O. O é o tamanho do objeto que o problema está me pedindo. Multiplico o cruzado, certo? Eu vou ter um O quadrado igual a L1 vezes L2, menos vezes menos vai dar mais, né? E O, então, tirando a raiz disso, raiz de L1 vezes a raiz de L2. Agora sim, nós terminamos a letra A. Letra A resolvida, galera. Raiz de L1 vezes L2. Maravilha? Tranquilo? Ok? Não saiam daí, vamos para a letra B.
Muito bem, meus queridos. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede a posição que o objeto estava antes de passar a corrente elétrica sobre as hastes da lente, ok? Então ele quer P, certo? Nós temos aqui as duas informações que nós encontramos na letra A. Nós encontramos o foco da lente em função das posições e encontramos o tamanho do objeto em função de L1 e L2, ok? O que eu vou usar? Vou usar a equação do aumento de novo, F sobre F menos P, certo? Lembrando que o nosso aumento, ele é negativo, ok? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou isolar o P aqui, certo? Então, ó, vamos colocar um sinalzinho de menos aqui e multiplicar isso cruzado. Eu vou ter o seguinte, menos A, que multiplica F menos P, igual a F, certo? Como eu quero isolar o P aqui, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho, então, um menos AF e um mais AP. Então, AP menos AF igual a F. AP igual a F, e esse cara passa para lá mais, né? Mais AF. Logo, P é igual, o A vai passar dividindo, e eu vou ter o quê, galera? Vou ter o seguinte, ó, F sobre A mais F, ok? Ou ainda, posso escrever assim, ó, de um jeito mais fácil, vai facilitar a nossa vida aqui, para escrever o P. P é igual a F, que multiplica 1 mais 1 sobre A. Ok? Beleza? Muito bem. E quem que é A, galera? A é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Então, posso colocar aqui, ó, que A, na verdade, é o tamanho da imagem, já que eu quero P, primeira posição, né? Seria aqui o P1, então. Então, seria L1 sobre o tamanho do objeto. Quem que é o tamanho do objeto? L1 sobre L2. Então, P1 vai ser igual a F, que multiplica 1, mais 1 sobre isso. Então, isso aqui invertido, ok? O que seria isso aqui invertido? L1 vezes L2 sobre L1, certo? Se eu quiser escrever isso melhor, eu posso colocar esse L1 lá dentro da raiz, né? Então, eu vou ter o quê? Um P1 igual a F, que multiplica 1, mais raiz de L1 vezes L2. Para que o L1 entre na raiz, ele tem que entrar quadrado, né? Então, L1 quadrado. Simplificando o L1 de cima com o L1 quadrado de baixo, eu tenho a resposta. P1, F1 mais raiz de L2 sobre L1. Ok? Então, essa é a resposta. Essa é a distância da primeira posição, antes de passar a corrente elétrica sobre os trilhos. Então, respondido, letra B. Ok? Maravilha. Não saiam daí e vamos para a letra C. Muito bem, galera. Vamos lá. Na letra C, ele pede para a gente qual é a DTP que eu aplico aqui nos trilhos para que aconteça a situação 2, certo? Para que eu tenha a segunda imagem nítida formada aqui na tela. Então, tá aqui, ó, o desenho da vista assim, ó. Eu estou vendo esse cara desse jeito aqui, ó, uma vista frontal assim, beleza? Eu tenho, então, eu tenho aqui um par de molas, ok? Um par de molas, certo? Eu tenho 2 trilhos, maravilha, onde a corrente vai ser dividida, então, ó, a corrente se divide para cá e corrente se divide para cá, ok? Então, a corrente vai passar assim, formando uma força magnética sobre esses trilhos. E a gente já viu que essa força magnética vai puxar esse cara para a esquerda, aproximando a lente do objeto para formar uma imagem maior, ok? Muito bem, galera, vamos lá. Aqui a gente tem que escrever uma equação de força. Quais são as forças envolvidas? Eu vou ter uma força magnética puxando o trilho para cá. Isso vai entrar em um novo equilíbrio, um novo estado de equilíbrio,
pelas molas. Então, eu tenho uma força elástica aqui, certo? A força de mola no outro sentido. E eu tenho a condição de equilíbrio quando essas duas forças são iguais. Então, eu vou ter a condição de equilíbrio quando a força magnética for igual à força elétrica. Certo? Força magnética aqui vai ser um Bill, né? B vezes I vezes L. Certo? Essa é a minha força magnética. Maravilha? E a força elástica vai ser um Kx. O detalhe aqui, galera, é que eu tenho duas molas em paralelo, ok? Então, a minha constante equivalente é o dobro dessa aqui. Então, eu tenho um 2K. E eu tenho aqui um circuito em paralelo. Cada uma das hastes tem uma resistência R. Então, minha resistência equivalente aqui é R sobre 2. De forma que o meu I aqui, fazendo URI, certo? Saindo do URI aqui, esse cara é um R sobre 2. Então, meu I, ele é igual a quem? Um 2U sobre R, certo? E aí, a minha igualdade aqui, ó, a minha força magnética, ela fica um B, que multiplica um 2U sobre R, e o comprimento da haste. O comprimento da haste é A. O problema me disse que o comprimento é A. Ok? E isso tem que ser igual a 2Kx. Como eu quero encontrar a dp, vamos isolar ela ali e vai faltar só um detalhe para a gente conseguir respondê-la. U é igual a 2Kxr, o R passou multiplicando, dividido por B vezes A, né? Na verdade um 2B, A. 2 em cima, 2 embaixo, vou simplificar. O que está faltando aqui, galera? O X. Qual é a deformação das molas? E não foi à toa que eu coloquei esse carinha aqui. Eu coloquei esse carinha aqui porque ele vai ser útil para a gente. Quem que é o X? O X é a diferença das posições da mola. Primeira posição, que era o P1, segunda posição, que era o P2. Então, meu X ele vai ser P1 menos P2. O X, que é a deformação da mola aqui, é a primeira posição menos a segunda posição. A primeira posição nós encontramos no item B, certo? A segunda posição, galera, a gente encontra aqui, ó, de novo, fazendo as trocas. É só trocar. Onde tem 1, eu coloco 2. Então, P2 vai ser igual a isso, né? Tudo isso aqui, raiz de L1 sobre raiz de L2. De forma que o meu X, ele fica o quê? Ele fica, ó, vai ter F nas duas situações. Então, F, que multiplica o quê? 1 do P1 mais raiz de L2 sobre L1 menos 1 mais raiz de, já que é o P2, então eu vou inverter L1 sobre L2. Ok? Esse é meu X, certo? E aí termina o problema colocando isso aqui dentro. Mas antes a gente pode fazer uma simplificação, né? Olha lá, eu tenho aqui, ó, o 1 positivo menos 1 aqui, ok? E aí a gente só tem as raízes. Logo, a minha DDP, resposta do problema, é tudo isso aqui. Quem que é isso aqui? Cortei o 2 com 2, então sobra um KR em cima, certo? Sobra um KR em cima. Embaixo, quem que eu tenho? Um BA. O F está aqui em evidência, então o F está aqui em evidência. Isso tudo multiplica quem? Multiplica a raiz de L2 menos L1 menos a raiz de L1 sobre L2. Certo? E aí nós temos a nossa DDP, está calculada aqui. Maravilha, galera? Tranquilos? Então essa foi a questão número 8. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, não saiam daí. Vamos para a próxima.